uma vez, boa tarde, gente boa! Tá chegando o Globo Esporte. Essa semana, você se ligou? Todos os times cariocas estão hablando ao portunhol. O Flamengo joga hoje pela Conmebol Libertadores. Campeão Botafogo ganhou ontem na Sul-Americana. O Fluminense joga amanhã e o Vasco venceu ontem também. Mostrar o Verratti para vocês, comemorando, fez mais um gol de cabeça pelo Vasco, anunciou que vai ser papai de novo, então o Vitório, filho que ele já tem, não vai mais ser filho único, mas a torcida ainda tá bolada. Desde aquele sacode de sábado lá contra o Corinthians no Brasileirão, o Carille poupou quase o time todo, né, para chegar inteirão pro jogo da Sul-Americana em São Januário. O Vasco venceu 1-0 sobre o Puerto Cabello da Venezuela, mas a orelha do Carille tá quente. O gol de cabeça é uma arte. Olha o Cristiano! Gol! Uma mistura de dom e treinamento. É muito importante o jogador estar com o olho aberto para ver como é que ele vai cabecear para o gol. Nem todos dominam. O Ronaldinho fez até o que não é normal dele, subiu e ganhou de cabeça. Mas quando o cara tem a manha... Tá vendo essa cabeça aqui, Paulo? Cruza que ele faz. Não tem quem segure. Pablo Ezequiel Verratti Pfaffen é o artista do momento. O atacante do Vasco sabe tudo e mais um pouco desse negócio de cabeceio. Mesmo quando o cruzamento não é perfeito, ele vai buscar. Um tormento para a zaga do Puerto Cabello. Olha que tinha gente querendo furar a fila, hein? Coutinho testou bonito, mas parou no goleiro Luiz Romero e na trave. Coutinho, você é craque, mas olha, com todo respeito, deixa para quem sabe. Mais uma cabeçada perfeita para conta de Verratti. Essa aí não deu pro Romero, não. Agora, detalhe para o cruzamento do Garré. Que bolão! E o Oscar Hernandes aqui, ó, se jogou no chão desesperado. O Verratti chegou a 44 gols pelo Vasco, o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube. E 14 foram de cabeça. O Coutinho ainda teve mais chances para fazer o segundo, mas não passou pelo Romero de jeito nenhum. 1-0 magrinho. Tome vaia pra cima do Carille. Ah, o técnico do Vasco ali. Saiu correndo pro vestiário, ouvindo tudo quanto é palavrão. O Vasco precisa muito do torcedor. Quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa pro campo e a gente começa a acelerar e não tá ajudando em nada. Depois do jogo, fala, fica à vontade. O torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada. Mas eles têm que entender que não está ajudando. É, o clima em São Januário, não tá lá essas coisas não. Mas enquanto a bola chegar na cabeça do Verratti, o vascaíno vai ter motivos para sorrir. Você concorda com as vaias da torcida do Vasco pro técnico Fábio Carille? Eu dei minha opinião, eu não gosto de vaia não, mas nesse caso eu achei justo, porque eles deram a opinião deles. Sim, o time está mal, 72%, não, o time está melhorando, 27%. Lucas Pedrosa! E aí, meu amigo, o que faz? Olha que situação difícil. Fernanda, ninguém vaia se ter resposta dentro de campo. A vaia só acontece porque o campo não está respondendo. Então o torcedor ele tem todo o direito de se manifestar. Agora, se você for falar em termos práticos, e talvez seja isso que o Vene trouxe aqui, mas que o Carille tenha falado na coletiva, ajuda? Não ajuda. Não. É por isso que eu sou contra. Vaiar no primeiro tempo, eu sou contra. Vaiar quando o jogo está ocorrendo, o treinador, o jogador, porque isso passa para o campo. Isso não é uma opinião minha. Conversa com qualquer atleta de alto nível. Qualquer um. Série B, Série C, Série D. Qualquer atleta que pratique outro esporte de alto nível. Se você for vaiado enquanto você está ali no seu ofício, isso te atrapalha? É óbvio que atrapalha. Então assim, eu sou totalmente a favor de se manifestar após o jogo. Venceu? Não gostou? Vaia, faz o que você quiser, como a torcida fez ontem. Mas dentro do jogo, e repito, amigo, você pode fazer o que você quiser, é só a minha opinião, tá? Dentro do jogo, eu acho que atrapalha a equipe. A equipe que precisa ali da confiança da arquibancada, que é uma marca do Vasco da Gama historicamente, quando é vaiado, e quando vai o treinador, porque fala assim, pô, você tá aqui. Aí imagina tem a torcida aqui no SBT e tá te vaiando. Eu e Vene, a gente vai ficar assim, peraí. Tem alguma coisa errada. Incomoda. O programa tá errado, ou a gente tá fazendo alguma coisa errada, porque nós somos um grupo.
Se o meu comandante, que eu confio, está sendo vaiado na nossa apresentação aqui, é porque a gente está mal dentro de campo também. E isso passa para dentro do campo. Então, assim, o Carille começou a ser vaiado com 30 minutos de primeiro tempo. Não por esse jogo, mas talvez por tudo do acúmulo que estava acontecendo. A atitude do Verratti me faz balançar. No sentido do seguinte, beleza, pelo que apresenta em campo, o Carille merece continuar à frente do Vasco? Eu acho que não, Fernando. Eu acho que o Carille poderia fazer o Vasco jogar melhor nesse sentido. Agora, vamos colocar na balança? O capitão, o melhor jogador e o goleiro, que é um baita de um goleiro, saíram em defesa do treinador. Em entrevista e dentro de campo. Esse momento agora é o momento que, claramente, se a torcida deu o recado para dentro de campo que eles querem que o Carille saia, os jogadores falaram assim, peraí gente, não é bem assim. A gente precisa do técnico, a gente confia no técnico. E qual é o recado da diretoria para o seu grupo de jogadores? Porque nós não entramos em campo. O torcedor não entra em campo. Quem entra em campo para resolver a situação são os atletas. Qual é o recado que a diretoria passa para esses atletas que saíram em defesa publicamente do técnico, se a diretoria chega hoje e fala assim, Carille, tchau. Olha só, posso dar mais uma opinião? Pode, eu acho que, independentemente do que o torcedor deseja e pensa e como faz no estádio, eu acho que a diretoria ela tem que ter convicção no trabalho. Ela não pode tomar uma decisão porque o torcedor está simplesmente pedindo nas arquibancadas. Se o Pedrinho e o diretor Marcelo Santana entendem que o momento é melhor manter o Carille, no entendimento deles, eles têm que manter o Carille. Não é porque a torcida está pedindo. Então é muito fácil você ser gestor de um clube. O que a torcida pede você vai fazer? Não. Eles têm que analisar o dia a dia. E outro ponto também que eu quero trazer. Eu acho que está faltando um pouco de autoanálise ao Fábio Carille. Porque eu vi a entrevista dele de pré-jogo, ele falando sobre o empate lá fora de casa, quando o time fez 3-1 e levou o empate no finalzinho, ele ressaltando os 3 gols. Nós somos líderes nesse momento por conta dos 3 gols. Ou seja, então ele, na cabeça dele, ele acha que ele fez um bom trabalho fora de casa. E não fez. Embora não tenha sido um baita jogo do Vasco da Gama, mas eles abriram 3-1 e tomaram um gol no finalzinho de cabeça de um elenco que é extremamente baixo, como o Pedrosa trouxe aqui na véspera do jogo. Então falta também um pouquinho de autoanálise ao Fábio Carille, ou até mesmo humildade, de ele entender que, de fato, ele não está fazendo um grande trabalho. E é por isso que ele está sendo vaiado. Só que não é por conta das vaias que a diretoria tem que demitir o Carille. Exato. E só para finalizar, trazendo informação, a informação que eu tive hoje de manhã é que ele segue para o jogo contra o Sport no próximo sábado e vai ser um jogo decisivo também. Vai ser, Pedro? Vai ser um jogo decisivo. Porque essa era a expectativa antes, sem dúvida alguma. Vai ser um jogo decisivo. O ponto é, repito, eu faço essa reflexão com o torcedor. Se o grupo de jogadores está apoiando o técnico, por mais que a gente saiba que o Vasco não está jogando a bola que poderia jogar, cara, trocar de técnico não é algo simples. Não é. Não é algo simples. A metodologia de trabalho muda, a metodologia de preparação física muda. E, ó, quem tá no mercado? O Dorival Júnior, desculpa, gente, vamos acordar pra vida? O Dorival Júnior acabou de sair da seleção brasileira. Assumir o Vasco é praticamente uma utopia. O Tite, acho muito difícil. O Renato Gaúcho já tinha negado. Então, assim, quem vai sobrando? Quem é que vai sobrando? É o Diniz? É um técnico estrangeiro? Vamos tirar o Carille. E vem quem? Vem quem? Tem que acordar um pouquinho. Gente, em cima da sua informação, só para finalizar o assunto Vasco, parece que o Carille tem prazo de validade. Porque todo jogo... Mas no Campeonato Brasileiro, que foi o que o Carille fez. E aí foi o que a gente conversou aqui, que eu acho que é perigoso você fazer uma situação dessa de poupar, enfim, 8 e tomar 3-0 do Corinthians, por exemplo, e ainda com gols anulados. E aí você já carrega uma pressão para você mesmo. Você que escolheu poupar. Mas eu acho que a possibilidade de título é muito real na Sul-Americana. Mas eu acho que tem que dosar. É simplesmente você, não é poupar todo mundo. É a questão que a gente já falou aqui outras vezes. Se tiver para estourar. O cara tá para estourar, não tem condições, situação médica, beleza. Aí não tem conversa. Mas você abrir mão... O Vasco, numa boa, o Vasco não tem condições de abrir mão do Campeonato Brasileiro. Não pode. Um me respondeu, a minha expectativa é esse aqui, ó. A minha expectativa, meio de tabela e tentar brigar nas Copas. Falamos, eu nem tinha visto, estou vendo agora, mas enfim, um grande abraço. Então, eu acho que o próximo passo é o seguinte, Rafa, um outro técnico faria mais com esse elenco? O que você acha? Faria. E eu vou dizer por quê. E a comparação nem é uma comparação hipotética, é uma comparação real.
que foi a última gestão mais longeva, né, no time do Vasco, com o Rafael Paiva em 2024. O Vasco tinha um elenco com recursos técnicos inferiores ao elenco atual. Hoje tem jogadores melhores, nada também estratosférico, né? Assim, muito melhores. O Vasco não tirou um elenco do Ibis, com todo respeito ao Ibis, que gosta de ser chamado de pior time do mundo, e botou o elenco do Real Madrid, não é isso. Mas melhorou tecnicamente. Tem mais opções para o Carille. E o Paiva tinha menos gente e fazia o Vasco ser mais competitivo. O futebol não era tão vistoso, como o torcedor espera que seja, mas era mais competitivo, tinha uma entrega maior, era uma equipe que se matava em campo no sentido bem prático do jogo, né? Essa também pega em alguns momentos por alguns apagões. E o time em campo é reflexo do seu treinador. Eu acho que um técnico que potencializasse mais o jogo jogado, né? A troca de passes, as combinações dos jogadores técnicos do meio para frente, poderia tirar mais qualidade de jogo desse time do Vasco. Eu acho que sim. Agora, eu estou ouvindo toda hora o pessoal dizer: a Copa Sul-Americana é uma boa possibilidade de título. Olha, eu até entendo, mas possibilidade não é probabilidade, né, gente? Porque só os brasileiros que estão na Sul-Americana são melhores que o Vasco. O Corinthians é melhor que o Vasco, o Grêmio é melhor que o Vasco. Então, assim, possível mas provável hoje, não. Não, porque eu acho que aquela conversa que a gente teve ontem talvez o campeonato mais viável, mas isso não faz o Vasco favorito ao título. Não é fácil, é mais viável, realmente. Viável, isso. Assim como é mais viável. O caminho é mais curto para ele ganhar o Campeonato Brasileiro ou a Sula? A Sula. Só que ao mesmo tempo não torna ele a primeira opção. Quando você olhar para a Sul-Americana, quem você colocar... Desde que ele não caia no brasileiro, né? Sim, exatamente, esse é o ponto. Essa conversa ela é boa entrar aqui. Porque, assim, de novo, a gente está no dia 9 de abril, você falou? 9 de abril. Não é hora de ficar definindo prioridades do que fazer. Título, O Vasco, na temporada passada, para mim, tinha um elenco inferior e foi semifinalista de Copa do Brasil, que é uma competição mais complicada. Sim, mais difícil. Exato. Porque você encontra esses caras aí o tempo inteiro. Isso. E o Vasco conseguiu. Passando de pênalti em pênalti, inclusive, né? Mas chegou. Agora não é hora de ficar escolhendo competição, porque isso que o Rafa falou... Gente, o Atlético Paranaense caiu. O Atlético Paranaense não tinha elenco para cair de jeito nenhum na temporada passada. Mas aí quando... Mas foi entrando ali numa... Mas aí, mas aí quando não vai escolher a competição, esses pontos de agora do Campeonato Brasileiro deixados pelo caminho não podem fazer falta? Podem. Por exemplo, tudo bem, contra o Corinthians fora de Não casa... era para ter feito... Ninguém contabiliza. O jogo, a vitória na casa do Corinthians, ninguém contabiliza. Mas, por exemplo, você tem agora um jogo com o Sport. Pois mas você tomou 3-0, você já fica comprometido pro próximo. Já dá barulho, E a forma que foi, 3-0, você mal conseguiu Você nem competir. conseguiu conversar. Você nem consegue a competição. Há resultados, né? Exatamente. Tudo são as circunstâncias. Sim. A maneira como perde é que fica muito, muito firme na mente de todos, do torcedor, da opinião pública. E aí, numa projeção, você tem o Sport em casa agora, imagina-se que o Vasco vai buscar e conseguir os 3 pontos. É com isso que se trabalha internamente e também externamente. Aí depois tem Ceará fora, que é um jogo bem complicado para o Vasco jogar. E depois tem o Clássico contra o Flamengo. Então, assim, uma projeção otimista, 10 pontos. Uma projeção pessimista, de repente, 4, 5, e isso pode nortear muito da sequência. Eu entendo o que o Jailson quer dizer, mas assim, os 3 pontos da derrota para o Corinthians seriam mais suavemente contabilizados se não fosse o Vasco tão quebrado em campo. É isso. Concordo plenamente. A o forma, que diz não, muito é a forma. Os 3 pontos, é o que a gente falou ontem, a gente não conta com os 3 pontos. Exatamente, você pode não contar com os 3 pontos jogando fora de casa contra o Corinthians, mas você entrou sem 8 titulares porque o técnico decidiu. E aí você facilita. E aí você facilita o torcedor. Tudo bem, a gente poderia ter perdido de 1-0, poderia ter perdido 2-1, mas com todo mundo jogando em campo e tudo mais. E aí você poupa os seus jogadores porque você escolheu poupar, toma 3-0 e no jogo seguinte, dentro de casa, contra um adversário inferior, você não devolve uns 3-0. Você não devolve, mesmo sabendo que o Vasco jogou bem ontem. Isso. Mesmo o Vasco jogou bem? Para mim, o Vasco jogou bem. Jogou bem. Para mim, o Vasco jogou bem. Criou oportunidades, o goleiro adversário teve um grande jogo. A partir dos 32 do primeiro tempo. E perto do fim também não jogou bem. Exatamente. Teve momentos bons. Tem como ir aí fica um... tem como fazer a divisão dos 90 minutos de jogo.
Mas, para mim, como um todo, o Vasco jogou bem. Era pra ter vencido mais de um, Exatamente. Né, só que a questão que fica o 3-0 contra e 1-0 só a favor. Mas, assim, o Vasco jogou bem porque ele criou diversas oportunidades do mesmo jeito do Vasco? Ou o Vasco com o mesmo tipo de... Bola no pé, troca de passe. Ruim demais, né? O Jailson exemplificou aqui, assim, de situações de jogo, até mesmo falando de movimentação do Tietê. Tietê, Coutinho, Nuno Moreira de novo. Como o Coutinho cresceu, como o Nuno... Assim, ontem, a gente poderia estar falando aqui hoje de um 3-0 pro Vasco. Sim. Poderia, assim, não é nenhum absurdo. O goleiro fez defesas muito difíceis, mas o jogo foi 1-0. E esse 1-0 precipitou. E o final do jogo também diz muito. Né? Sim, porque o Vasco caiu. O Vasco caiu. E aí tem bola na área, exatamente. Tal, aí fica naquela daqui. Aí entra o componente psicológico, meus amigos. Cruzamento, né? Vai tomar um gol. A torcida já tá pé da vez. Como aconteceu, não é, Rafa? Como aconteceu na primeira rodada da Sula. 3-1. E você entra em ação o fantasma do jogo contra o Melgar e entra em ação aquele sentimento já de pessimismo que é natural e não dá para crucificar o torcedor por causa disso, porque o comportamento médio de uma torcida de um time de massa num estádio, em geral, isso é uma regra absoluta que vale para todos os clubes, mas em geral e em média, ele é toreado pelo reflexo prático das últimas atuações em campo. Né? Então, assim, o que é o comportamento do vascaíno hoje que vai a São Januário? É um vascaíno desconfiado, é um vascaíno preocupado, é um vascaíno temeroso. Machucado. E isso tudo só acontece por culpa do próprio Vasco em campo. É o time que está desenvolvendo esse sentimento no torcedor. E aí o próximo jogo é com o Sport, olha esse ambiente. E essa sequência, então, de depois enfrentar o Ceará fora, que o Rafa falou, e o Flamengo. No Maracanã. Campeonato Brasileiro. É assim. No Campeonato Brasileiro. E esse jogo com o Sport, então, é o que... Bom, o próximo vai ser sempre o mais importante, mas essa sequência de 3... Olha como o Sport perdeu ponto esse ano. Jogando no Morumbi com um time não totalmente titular. Isso. E depois perdeu ponto pro Palmeiras. É o Palmeiras que a gente tá falando daquele jeito. Com reclamação de arbitragem e tudo. Alguém garante, assina aí que o Vasco vai ganhar esse jogo? Esse é o ponto. Não. Mas... E é o jogo E é o jogo mais viável, mais fácil. Mas faixa de classificação. Mas é obrigado a ganhar. Obrigado a ganhar. Não tem margem. Família vascaína é plantão urgente. Tem 2 nomes que agradam a diretoria do Vasco. Caso, né, o presidente Pedrinho demita o Fábio Carille, que é o nome de Fernando Diniz e também do Dorival Júnior. Muita gente falando que o Dorival Júnior saiu agora da seleção, não ia assumir o Vasco nesse momento. Para o salário que o Vasco está pagando, né, para o Fábio Carille, cerca de quase 800 mil, o Dorival aceita sim. A mesma coisa o Fernando Diniz, né? São 2 nomes que estão livres no mercado. Então, assim, eu acho que tem muita chance de um desses 2 técnicos ser o novo treinador do Vasco da Gama. Eu quero saber de vocês. Seria uma boa ver o Fernando Diniz à frente, né, da equipe do Vasco da Gama, sim ou não? Seria um cara para melhorar ainda mais a qualidade do time? Ou vocês acham que o Vasco teria que ir atrás de um treinador mais experiente? Chegou a hora de realmente demitir o Fábio Carille? Deixa aqui abaixo, amigas e amigos, é muito importante, né? Todos os comentários de vocês eu vou responder, eu vou ler todo mundo. Então, assim, se inscreva no canal, deixa o like. Eu vou falar uma coisa para vocês. Entre o Fernando Diniz e o Dorival, eu acho que eu prefiro o Dorival, um cara que já tá mais provado, vem ganhando títulos aí nos últimos anos nos clubes, né? Um nome muito interessante, mas vamos aguardar os próximos capítulos. Eu tô indo nessa, amigas e amigos, se inscreva no canal, deixa o like, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!